Deus diz: ok, você está pedindo perdão para esse povo, então eu dou o perdão. Mas eles perderam a bênção. Eles não disseram: eu quero morrer no deserto do que entrar nessa terra. Então Deus disse: amém, assim seja, fica na terra, fica aí no deserto. Cuidado com o que você fala com Deus, Deus leva a sério. Números capítulo 13, versículos 25 a 33. Está escrito assim na palavra do Senhor, lá no Velho Testamento, no começo da Bíblia: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, e chegando apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, os amalequitas na terra do Neguev, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. E então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós cantamos a respeito da tua fidelidade, nós cantamos a respeito do teu cuidado, nós temos cantado, Senhor, das tuas promessas, mas nem sempre, Senhor, temos nos apropriado pela fé das tuas promessas. E eu queria te pedir que nesta manhã o teu Espírito Santo estivesse se movimentando aqui entre nós e falando aos nossos corações. Que, Senhor, a mensagem da fé, a mensagem do Deus Todo-Poderoso que sustenta, a mensagem que temos aprendido nas Escrituras, Senhor, a respeito da tua fidelidade, esteja permeando a cada coração. Senhor, muda os nossos olhos. Senhor, os nossos olhos têm sido, Senhor, sempre para enxergar gigantes e não para ver, Senhor, a fidelidade do Deus Todo-Poderoso. E nós queremos te pedir que nesta hora tu estejas operando na minha vida, na vida dos meus irmãos que aqui estão, na vida de todo o teu povo que aqui está, de tal maneira, Senhor, que sejamos abençoados, Senhor, por uma mudança de visão, uma visão, Senhor, que venha da tua graça pela fé. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Lendo o livro de Números no Velho Testamento, eu senti a vontade de mudar o nome desse livro. Eu não posso fazer isso, né? Porque é a palavra de Deus. Sabe por qual nome eu trocaria? A história das rebeliões do povo contra Deus e o seu servo Moisés. É impressionante perceber nesse livro quantas vezes surgiram rebeliões contra Deus, contra a palavra de Deus e contra Moisés, que pregava a palavra de Deus e mostrava a palavra de Deus. Os irmãos vão encontrar essas rebeliões no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 16,
no capítulo 20. E alguns desses capítulos têm duas rebeliões. E às vezes em circunstâncias tão incríveis. Por exemplo, no capítulo 16, houve uma sedição entre o povo de Deus, entre os levitas, comandada por Coré e outros líderes, e Deus manifesta a sua glória e julga aquele povo, mas logo no versículo 41, que é o dia seguinte, há uma outra rebelião no meio do povo. E a gente fica pensando, mas que povo duro de coração. Porque era um povo em cujo meio Deus estava manifestando sinais, prodígios, maravilhas, todos os dias. Deus manifestava maravilhas para eles comerem, porque o maná tinha que cair todo dia. Deus manifestava maravilhas para eles poderem caminhar num deserto, sem que o sol lhes fustigasse a cabeça, porque a nuvem do Senhor acompanhava todo o tempo, mesmo no meio da rebelião, aquele povo. Deus manifestava sinais e maravilhas todas as noites para que eles não morressem de frio, porque o fogo, aquela coluna de fogo, era um milagre de Deus que vinha toda noite para aquecer aquele povo. Deus manifestava sinais e maravilhas para que eles pudessem beber água no meio do deserto. Deus manifestava sinais e maravilhas para que eles não ficassem com vontade de comer carne, então as cordonizes vinham todo dia, e eles abatiam aquilo que era necessário. Deus estava manifestando sinais e maravilhas, conduzindo esse povo para a terra prometida. Mas aquela era a geração que só via gigantes. Eles não viam o poder de Deus, não viam a graça do Senhor, não viam os sinais e as maravilhas, e não confiavam na fidelidade de Deus, apesar de tudo. Eu acho que esse deveria ser o apelido daquela geração, a geração dos que só veem gigantes. E eu gostaria de estudar esse texto esta manhã junto com os irmãos e destacar na vida deste povo algumas atitudes espirituais, determinadas atitudes espirituais que permitimos que existam dentro do nosso coração e que nos afetam na incredulidade. Como é que era, então? Quais eram estas atitudes que estavam no coração deste povo? Os versículos 27 até 29, que nós acabamos de ler, vão nos mostrar a primeira atitude deste povo, negativa, espiritual, contrária à fidelidade de Deus. Diz assim a palavra: e dando conta a Moisés disseram: fomos à terra que nos enviaste, ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. E os irmãos, se verem o versículo 23, o fruto que eles trouxeram, aquele grande cacho de uva que 2 homens precisavam carregar. E eles disseram: tá. E então eles continuam, versículo 28, contudo, o povo que habita essa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes, e vimos também os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. E eles estavam dizendo a Moisés o seguinte: não dá para conquistar essa terra. Moisés, tem alguma coisa errada. Realmente você nos disse que essa seria uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva. Mas Moisés, sabe o que nós encontramos naquela terra? Um povo extremamente poderoso na guerra. Olha, cada uma dessas nações, Moisés, está fortemente armada.
E você precisa ver as cidades que nós vimos, Moisés. Olha, é impossível nós entrarmos nesta terra. Elas têm muralhas enormes. E eu posso imaginar alguém descrevendo Jericó. Olha, as muralhas de Jericó são intransponíveis. É impossível. E os homens da terra? Eles são gigantes. Eles têm uma estatura muito alta. Nós nos sentimos tão pequenininhos caminhando nessa terra. Não dá. Não pode. Não tem jeito. Sabe qual é o grande problema na geração daqueles que só veem os gigantes? O grande problema começa nos seus olhos. A maneira como eles percebem a realidade. Sabe como é que a geração dos que só veem gigantes percebe a realidade? É uma geração profundamente realista. Tudo o que esses homens falaram até aqui, depois eles vão mentir, mas até aqui é verdade. E eles estão olhando os problemas da vida sobre o único foco da realidade humana. Eles estavam olhando os problemas da nação sobre o único foco do potencial que eles mesmos tinham. Eles olharam para suas armas velhas, não eram muitas porque eles eram escravos. Eles olharam para o seu preparo bélico e viram que eles não tinham um exército treinado. Eles olharam para todas as condições normais e disseram: é impossível, Moisés. E talvez se você estivesse lá, você seria como eles. Porque muitas das coisas que fazemos em nome do Senhor, não fazemos no poder do Senhor e na autoridade do Senhor, mas simplesmente com aquilo que temos à nossa mão. E se não temos nada à nossa mão, não fazemos nada, porque não cremos nas promessas de Deus. Essa é a geração dos gigantes, que só vem gigantes. Eles não podiam enxergar que tudo o que estava acontecendo com eles não era normal. Eles não podiam entender que o projeto de Deus não depende das nossas realidades. Meus queridos, se o projeto de Deus levar esse povo à terra prometida dependesse exclusivamente das realidades, eles teriam morrido no segundo ou terceiro dia depois de sair do Egito. Mas parece que o povo de Deus tem os seus olhos fechados. E parece que o povo de Deus não enxerga os milagres do Senhor acontecendo. E parece que a mente do povo de Deus se esquece muito facilmente dos milagres de Deus. Esse povo havia se esquecido como havia saído do Egito. Será que eles pegaram armas para sair do Egito? Eles saíram assim, lutando, guerreando? Foi? O que Deus fez? Os irmãos lembram? Deus mandou 10 pragas. E estas foram as armas do povo de Deus. Depois, quando os exércitos de Faraó, o maior exército do mundo naquele tempo, os perseguiu, e eles ficaram encurralados ali no Mar Vermelho, eles lutaram até a morte? Não. As águas do Mar Vermelho se abriram, eles passaram ao pé enxuto, e quando os exércitos inimigos vieram atrás, o Senhor lutou por eles. E este é o cântico de Miriam: o Senhor lutou por nós. Mas eles esqueceram o cântico de Miriam, esqueceram os milagres de Deus. Eles esqueceram as promessas de Deus, que eram a garantia de que eles podiam entrar naquela terra. Agora, havia 2 homens apenas entre aqueles 10 espiões, que podiam entender isso e tinham seus olhos abertos, e esses eram a geração da fé, eram a semente de Deus no meio do povo para suscitar fé, e eles estão dizendo justamente isso. Veja só capítulo 14, versículo 9
O que a palavra de Deus tem a nos dizer? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não o temais. Sabe o que eles estão dizendo numa linguagem de hoje? A batalha espiritual já está ganha. Vamos tomar posse agora pela fé. Olha, a defesa deles já caiu, porque o Senhor está conosco. No plano celestial, no plano da ação de Deus, no plano do poder de Deus, a obra já acabou. Deus já terminou, já concluiu. Ele já fez, é nosso. Isso é que viemos pela fé, mas os nossos olhos continuam vendo a mesma realidade. Esse é o grande temor que às vezes vem sobre o meu coração, porque nesse mundo tão secularizado, realista que vivemos, nós que somos povo de Deus, perdemos os olhos da fé. E não somos muito diferentes da geração daqueles que só viam gigantes. Ah, meus irmãos, quantos medos nós carregamos dentro do nosso coração. Quantas lutas nós vivemos que nunca vão acontecer na nossa vida. Choramos por antecipação. Quantas desgraças nós estamos nos lamentando, como aquele povo se lamentou. Veja só, capítulo 14, versículo 1 e versículo 2, diz assim: então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto, por que nos traz o Senhor nesta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Sabe o que eles estavam chorando? Eles pegavam um bebezinho no colo e diziam: ah, Senhor, meu filho vai morrer amanhã, tenha misericórdia, Senhor. Daí o outro olhava para sua esposa, abraçava e começava a chorar compulsivamente: ah, você vai ser presa amanhã, eu vou ser morto à espada. E eles choravam, desesperados. Não tinha acontecido nada ainda. Estava o fogo do Senhor, estava lá a nuvem, estava o maná, estavam as cordonizes, estava o Deus dizendo que aquela era uma terra que emana leite e mel. Mas a geração dos que só veem gigantes continua chorando, continua reclamando, continua amaldiçoando a sua vida, porque não consegue confiar nas promessas de Deus. Muda os teus olhos. Em vez de olhar a desgraça que pode acontecer, olha a fidelidade de Deus que já aconteceu. Olha para os sinais e para as marcas que estão na tua vida, no teu coração, na tua história, e dê graças a Deus pelo que já aconteceu, mas dê graças a Deus por aquilo que o Senhor vai fazer, porque é o mesmo que opera. Não é diferente, não mudou de casa. A caixa postal dele não mudou. Você pode dobrar o seu joelho e continuar orando. Mas a geração dos gigantes continua chorando. Ah, não é possível fazer essa obra. Ah, não é possível passar por essa situação. Ah, não é possível Deus abrir essa porta. Ah, não é possível Deus transformar a minha vida. Ah, não é possível Deus mexer no meu lar. Ah, não é possível fazer isso ou fazer aquilo. Muda os teus olhos. E às vezes, como igreja, nós temos os mesmos cacuetes. Nós também nos tornamos gerações dos gigantes, que só vêm gigantes. E a gente diz: ah, é impossível fazer a construção, ah, é impossível fazer os bancos, ah, é impossível consagrar meu dízimo ao Senhor, ah, é impossível a saúde voltar, ah, é impossível. Olha, muda os teus olhos e confia na fidelidade de Deus.
Qual é a promessa que o Senhor nos deu? Que tudo é possível a quem? Vamos repetir? Tudo é possível? Você acredita nisso? Acredita? Às vezes não parece. Então para de chorar e muda os olhos. Esse povo viu uma terra que emana leite e mel, mas só enxergou a realidade das dificuldades e não a realidade do poder e da graça do Senhor. Eu não estou dizendo que essas dificuldades não existiam, elas existiam, elas eram verdadeiras, mas o que Deus quer que o seu povo enxergue é a realidade da sua fidelidade, do seu poder e da sua graça. E é impossível agradar a Deus se a gente não aprende a caminhar por fé. E fé, meus irmãos, é isso, é crer na realidade da misericórdia, da graça e da fidelidade de Deus, e caminhar na certeza de que essas realidades vão se manifestar na minha vida, já estão se manifestando na minha vida. É por isso que Caleb se levantar com autoridade, não é porque ele era louco, mas porque ele cria que o Deus que o havia libertado do Egito era aquele que ia lhe dar a terra prometida. Só isso. Seus olhos estavam firmados em Deus e não no problema. Recentemente falei aqui numa terça-feira, se não me engano foi isso, onde falava justamente sobre essa questão dos problemas. Às vezes a gente está sempre perguntando qual é o tamanho do nosso problema, mas o que Deus quer que nós estejamos perguntando é: qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Esse é o ponto focal. E quando nós descobrimos qual é o tamanho de Deus, então não nos importa o tamanho do problema, porque é a graça de Deus que se manifesta na nossa fraqueza. Mas querem ver outro cacuete dessa geração que só vê os gigantes? Cuidado, esse é um cacuete terrível. Sabe por quê? A geração dos que só veem gigantes são terroristas na murmuração. Se os irmãos perceberem o que aconteceu com esse povo, vão ver que foi um terrorismo. Diz a palavra de Deus, versículos 32 e 33, diz assim: assim perante os filhos de Israel, infamaram a terra. Grifa isso na tua Bíblia: infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. Mentira. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mentira. Não era todo o povo, alguns eram gigantes. E eles vão colocando aqui: e nós caminhamos lá e nos sentimos como gafanhotos no meio de daqueles povos. Mentira. E eles começaram um terrorismo de palavras, diabólico. E o terrorismo de palavras foram aqueles boatos que foram se espalhando pelo meio de todo o povo, e esse terrorismo fez com que esse povo chorasse, gritasse, se esperneasse e sentisse morrendo. Havia um profundo pavor de destruição que se espalhou por todo o povo. Terrorismo de palavras. E alguém dizia: você viu? Eu não vi, mas olha, o espião falou: nós vamos morrer todo mundo lá, e Moisés está duro, ele quer entrar nessa terra, vai acabar com todo mundo. E esse era o lema: olha, vai morrer todo mundo, vai acabar todo mundo, é a desgraça, é a desgraça, é a desgraça. Era gente chorando de um lado, era gente chorando do outro, eram famílias inteiras abraçadas,
se debulhando em lágrimas por um terrorismo de palavras. Era mentira. Tinha um fundo de verdade, lá no fundinho, mas que havia sido amplificado pela falta da confiança no Deus Todo-Poderoso. Eles não queriam entrar. E porque eles não queriam entrar, eles precisavam convencer o povo para que não entrasse. E usaram a persuasão humana, o jogo de palavras, para convencer as pessoas que não deveriam entrar também. O resultado, meus queridos, foi uma convulsão nacional. E de repente, o alvo da revolta passam a ser aqueles que creem pela fé nos caminhos de Deus. E você sabe de uma coisa? Quando começa esse terrorismo de palavras, não há coisa que irrite mais do que a fé. Quando começa esse movimento de incredulidade, não há coisa que machuque mais, que provoque ódio maior, do que pessoas que creiam no poder e na fidelidade de Deus. E uma revolução começou a acontecer. E meus queridos, os pensamentos foram os mais esquisitos. Olha, nós vamos morrer à espada. Eu prefiro morrer aqui no deserto, ou então morrer lá no Egito outra vez. Morte por morte estava sendo trocada. É isso que eles vão dizer no versículo 2. E então eles disseram: olha, agora não dá mais, vamos trocar o nosso chefe, muda, tira Moisés, esse homem não dá mais. 6 vezes no livro de Números foi esta a conclusão do povo. 6 vezes no livro de Números. Porque toda pessoa que vai desafiar a fé, quando existe o terrorismo das palavras, vai ser vista como herege e louco. Agora, algumas coisas que foram acontecendo. Versículo 5 nos diz que Moisés e Arão, quando começou essa obra e começou esse levante, colocaram-se de joelhos no meio do povo, colocaram o rosto no chão e oraram. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer sobre a fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Pode existir ódio, pode existir o que for no coração das pessoas, podem existir planos malignos contra os servos de Deus, pode haver terrorismo de palavras, pode haver grande oposição, podem surgir grandes muralhas, mas quando nós confiamos em Deus, os milagres continuam acontecendo. Arão e Moisés se ajoelharam, não se dobraram, não falaram nada, dobraram e começaram a orar. Josué e Caleb se levantaram e disseram: não, nós vamos entrar nessa terra e Deus vai nos dar essa terra. Olha lá, esses prepostos aí estão falando, vamos matar todo mundo. E o povo pegou pedras, diz a Bíblia, e eles estavam a jogar as pedras, quando a glória do Senhor se manifestou. É assim que Deus trabalha. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Deus estava mostrando como é que ia conquistar a terra prometida. O que podiam fazer 4 homens contra toda uma multidão alvoroçada? Olha, não há exército que segura essa multidão alvoroçada. Não há polícia que segura essa multidão alvoroçada. Ninguém poderia deter a ira, a raiva, todo esse povo com pedras na mão. Mas quando a glória do Senhor se manifesta, não há nada que possa deter o Senhor. Quantas vezes o povo enfurecido queria matar Jesus, e o livro de Lucas coloca isso com tanta clareza, que Jesus, com toda a autoridade, porque não era chegada a sua hora, passava no meio da multidão enfurecido e ia embora, porque era a graça e o poder de Deus que estavam ali, meus queridos.
Isso vale para a terra prometida, mas vale para o servo de Deus que quer viver do jeito de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, porque o Senhor é fiel, Ele sustenta, Ele ampara, Ele levanta, Ele revela. A glória do Senhor se manifestou ali e segurou as mãos daquela geração dos que só viam gigantes. Não era a primeira vez, meus irmãos. Capítulo 11 aconteceu a mesma coisa. Capítulo 12 aconteceu a mesma coisa. Capítulo 14 aconteceu a mesma coisa. Capítulo 16 aconteceu a mesma coisa. Capítulo 20 aconteceu a mesma coisa. Porque é assim que Deus trabalha. E veio então a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando nós não aprendemos a confiar na fidelidade e na graça de Deus, Deus nos julga. E aquilo que eu tenho para dizer é tão duro, tão pesado, mas é palavra do Senhor. O povo que não quer viver debaixo da fidelidade do Senhor é julgado pela mesma fidelidade. E na medida que vamos lendo a palavra de Deus, vamos percebendo que a partir do versículo 10 do capítulo 14 até o verso 45, nós vamos encontrar Deus julgando essa nação. E algumas coisas aconteceram. Primeiro, Deus começa fazendo perguntas. Versículo 11 traz duas perguntas. E verso 27 traz mais uma pergunta. Ele começa dizendo assim: até quando me desprezará este povo? Meus queridos, quando nós rejeitamos a fidelidade de Deus, nós não rejeitamos um milagre, mas nós rejeitamos o Deus do milagre. A segunda pergunta que ele faz é: até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles? E a pergunta de Deus é: o que mais é necessário você ver e perceber na sua vida para confiar na minha fidelidade? Malaquias vai perguntar para nós que adoramos a Deus de uma maneira tão desprezível, essa palavra que está lá, porque nós não vemos a fidelidade de Deus. No que te tenho cansado? E às vezes parece que o povo de Deus está tão cansado de servir, está tão cansado de adorar, está tão cansado de contribuir, está tão cansado de amar, está tão cansado de caminhar pela fé. E Deus pergunta: no que eu tenho te cansado? O que é que tem faltado na tua vida? O que é que a minha graça não tem sido derramada ainda? E ele pergunta: até quando você não vai crer? E isso vale para tanta gente que tem ouvido a palavra de Deus, e ouvido a palavra de Deus, e ouvido a palavra de Deus, e endurecido o seu coração. Até quando? E a terceira pergunta que Deus vai fazer nesse texto, versículo 27, essa é muito pesada: até quando sofrerei esta congregação que murmura contra mim? Quando o povo murmurava contra Moisés, não estava murmurando contra Moisés, mas murmurava contra o Deus de Moisés, porque Moisés era o ungido do Senhor naquele lugar. Capítulo 16, Moisés vai dizer ao povo: quando vocês murmuram de Arão, não murmuram contra Arão, mas murmuram contra o Deus que o colocou aqui. Deus está dizendo: até quando? Chega. Deus então traz juízo e justiça. E vem a intercessão de Moisés e Arão, porque a vontade de Deus era acabar com o povo logo de uma vez. Vamos matar todo mundo, mata de uma vez, acaba, vamos começar tudo de novo, uma hora a gente acerta, vamos matar todo mundo. E então Moisés e Arão começam a clamar a Deus, e clamam ao Senhor,
E Deus disse: ok, você está pedindo perdão para esse povo, então eu dou o perdão. Mas eles perderam a bênção. E essa é a história que está aqui no capítulo 14. E Deus vai dizendo assim: eles viram a minha glória e os sinais que fiz, e 10 vezes me tentaram e não me obedeceram. Eles caminharam 40 dias por essa terra e viram a terra que emana leite e mel. Então, para cada dia que eles ficaram lá, eu vou dar 1 ano aqui no deserto. Eles não querem o deserto? Eu vou atender a oração deles. Eles não disseram: eu quero morrer no deserto do que entrar nessa terra? Então Deus disse: amém, assim seja, fica na terra, fica aí no deserto. Cuidado com o que você fala com Deus. Deus leva a sério. Ah, Senhor, preferia. Então vai. Você quer? Vai. 40 anos lá no deserto. Morre todo mundo. Vocês não queriam morrer no deserto? Assim seja feita a sua vontade. E foram para o deserto. Porque eles perderam a bênção da terra prometida. Sabe o que é que Deus fez com os terroristas da palavra? Os 10 espiões? Deus naquela semana os matou. De 36 a 38, diz a palavra de Deus, que eles ficaram doentes e morreram. Tem isso na Bíblia? Tem. Uma das coisas que nós perdemos como crentes é o temor do Senhor. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não estamos brincando com um videogame dos céus, que manipulamos Deus do nosso jeito, a hora que quisermos, da maneira que quisermos. Ele é soberano Senhor e justo juiz. Davi disse assim, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus dos exércitos. Ele é justo. Nós não estamos brincando. Deus julga. O que eu queria dizer para você é: não perca a benção de Deus. Porque Deus quer abençoar o povo que caminha pela fidelidade dEle e que crê nas suas promessas. Mas alguns preferem o deserto dessa vida. Não prefiro o deserto. Porque Deus tem uma terra que emana leite e mel. Tem gigantes lá. Tem cidades fortes lá. Mas você tem o Deus Todo-Poderoso. Entra dentro dela pela fé. A última coisa que quero dizer antes de encerrar é que nos versículos 39 a 44, esse povo viveu um falso arrependimento. E eu vou dizer por que foi falso. Porque quando Moisés disse a eles: olha, Deus ouviu a oração de vocês, vocês vão morrer no deserto. Eles disseram: não, nós não queremos morrer no deserto. Nós queremos entrar agora na terra prometida. E Moisés disse: agora passou a oportunidade. Deus deu, você largou, jogou fora. Não, agora olha, nós pecamos, nós nos arrependemos. Nós vamos fazer tudo o que Deus mandar. E Moisés disse assim: vocês vão fazer tudo o que Deus mandar? Vamos. Deus está mandando ir para o deserto agora. Volta para lá. Não, olha, nós podemos convencer a Deus. Eu quero mostrar para Deus que eu estou arrependido mesmo. Nós vamos formar o exército e nós vamos entrar na terra prometida. E Moisés disse: vocês estão arrependidos mesmo? Vocês querem aprender agora a viver sem rebelião contra Deus? Então ouçam a voz de Deus. A voz de Deus diz: voltem para o deserto. Não, nós queremos a bênção. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos mostrar para Deus que o nosso coração está convertido. E Moisés diz: eu não vou. Moisés, você não vai? Olha, nós fizemos um plebiscito aqui e o povo disse que você tem que ir. Não, eu não vou ficar aqui. Deus mandou eu ficar aqui. E a arca do Senhor também não vai ficar aqui. Não, mas nós temos convicção que Deus vai ser movido em misericórdia e vai nos dar a vitória. E Moisés disse: vocês querem, estão vivendo arrependimento? Façam o que Deus quer. Porque vocês precisam aprender a não ser rebeldes, mas ouvir a voz de Deus. O que Deus manda é bênção. Agora a maior bênção para vocês é o deserto.
E eles vão para a guerra. E sabe o que acontece? O que acontece? São derrotados. Arrependimento, meus queridos, não é convencer a Deus com as lágrimas de crocodilo, nem com as palavras mágicas. Perdão, Senhor. É coração quebrantado e contrito que diz: o que tu mandares farei, do teu jeito. Não quero saber se isso é bom a mim no meu modo de pensar, não quero saber se isso funciona nessa realidade em que eu vivo, não quero saber nada. Eu creio na tua palavra, do teu jeito, da tua maneira farei. Essa é a geração dos gigantes. Só vem gigantes e não vem a graça de Deus. É uma geração que canta: tu és fiel, Senhor, fiel a mim, mas não é fiel ao Senhor. É uma geração que canta: Deus cuidará de ti, mas não é capaz de dar um debaixo da dependência do Espírito e perguntar: Senhor, o que tu tens para a minha vida? É uma geração que se irrita quando alguém fala que Deus quer dirigir o seu povo, dirigir mesmo, é aqui, é ali, vai e faz, se irrita. E é aqueles que estão sempre dizendo: só dá uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de povo que se submeta e que sirva de todo o coração. E Deus é fiel, vai manifestar poder, graça, misericórdia, bênção, salvação, transformação. Mesmo na hora em que as pedras já estão na mão das pessoas, a justiça e a graça de Deus se manifestam. Você crê nisso? Nós vamos cantar mais uma vez o hino 25 que nós cantamos. E em nome do Senhor Jesus eu quero desafiar um povo que aqui está e que se sente até agora geração daqueles que só veem gigantes, a clamar a Deus dizendo: Senhor, muda os meus olhos, Senhor, muda os meus lábios, Senhor, muda o meu coração. Eu quero aprender, Senhor, a viver segundo a tua graça. Eu quero ouvir a tua voz e quero fazer exatamente o que o Senhor mandar. Pode parecer a coisa mais louca desse mundo, mas eu creio nas tuas misericórdias e na tua graça para mim. E se há povo de Deus aqui hoje, eu gostaria que você testificasse, para que isso seja sinal diante de Deus e dos homens, e seja toque do Espírito em outros corações. E enquanto nós cantarmos este hino, eu queria que você se levantasse do seu lugar, viesse aqui à frente e dissesse: Senhor, eu fiz parte desta geração, eu fiz parte, mas não quero fazer mais. Eu quero aprender a viver pela fé, eu quero aprender a ver as misericórdias da tua graça, eu quero aprender a confiar nos teus meios, eu quero ver o invisível pela fé, quero crer, e quero que o Senhor faça isso na minha vida. Nós vamos cantar um minuto, o povo de Deus vai cantar, nós todos vamos ficar em pé agora. E se há povo de Deus aqui, a quem o Senhor está falando nesta manhã, então vem aqui à frente agora, em testemunho, em consagração, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Cantemos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como é. Oh, Jesus. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel,
Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. O Senhor Jesus é fiel. Agora nós vamos orar ao Senhor, não é? E essa oração começa com confissão, que só você pode fazer, não é? Você sabe onde os seus olhos têm sido trabalhados para só enxergarem gigantes? Então confessa isso ao Senhor. Geralmente são áreas da nossa vida, aquelas áreas em que aqui parece que Deus não atua, não é? Você vai clamar: Senhor, eu quero colocar isso no teu altar, porque eu reconheço as tuas misericórdias sobre a minha vida. Agora, depois que você orar assim, a confissão, começa a enumerar diante de Deus as misericórdias do Senhor e seja agradecido. Começa a dizer: ó Senhor, eu quero te agradecer por isso. Vai dizendo. Você vai sentir o Espírito Santo de Deus envolver a tua vida agora, que é no meio dos louvores que o Senhor habita. Pai querido, aqui está o teu povo, que pela fé chega até aqui, Senhor. Alguns, Senhor, estão vivendo momentos de grande luta. Ah, Senhor Jesus, alguns estão diante de gigantes. Alguns estão morrendo de medo, Senhor. Alguns estão com o seu coração quebrado.
pela própria vida. Alguns, Senhor, têm se desanimado na fé. Mas nessa hora, Senhor, eles estão dizendo: ó Pai, me perdoa, porque reconheço a Tua fidelidade na minha vida cada dia. Eles estão dizendo em nome do Senhor Jesus, clamando a Ti, ó Pai, muda os meus olhos. Eu sei que existem gigantes, Senhor, mas faz-me enxergar a Tua poderosa ação na minha vida. Alguns estão dizendo: Senhor, dá-me fé. Eu preciso, Senhor, de fé para poder caminhar, Senhor, diante da terra prometida. Alguns estão dizendo: Senhor, eu não quero perder aquela bênção que o Senhor tem nesta área específica da minha vida, Senhor. E eu quero, Senhor, trabalhar isso no meu coração. Alguns estão dizendo: Senhor, muda a minha língua, muda a minha boca, Senhor, para ser uma boca que sempre diga, Senhor, das bênçãos do Senhor, das Tuas maravilhas, que seja agradecida, e nunca, Senhor, esteja dizendo dos defeitos, dos erros, dos problemas. Ajude, Pai, mudando os meus olhos, mudando a minha língua, mas mudando também o meu coração. Eu quero te pedir agora que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração dos Teus servos, e que as Tuas misericórdias, Senhor, sejam tão vivas na mente e no coração dos Teus servos, que eles chorem na Tua presença em adoração e louvor, reconhecendo a Tua majestade, a Tua glória. Quero te pedir, Senhor, que Tu inundes esses corações do poder do Teu Espírito, e que na medida, Senhor, que eles estiverem caminhando em direção à terra prometida que o Senhor tem lhes dado, eles, Senhor, no poder do Espírito Santo, testifiquem das Tuas maravilhas. Ouça, Senhor, o nosso clamor, e abençoa esses Teus filhos, e através deles, Senhor, abençoa a Tua igreja, para que a Tua glória se manifeste aqui entre nós. No nome precioso do Senhor Jesus oramos, e no nome precioso do Senhor Jesus já agradecemos, porque Tu és fiel, Senhor, fiel a cada um dos Teus servos. Em Teu nome oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Cantando a última estrofe do Tu és fiel, os irmãos vão voltar aos seus lugares e nós estaremos assim encerrando esse culto. Que a graça do Senhor sustente a vida dos irmãos. Pleno perdão, todas a segurança, cada amor